Oi pessoal, eu sou Lidiana Lima e como eu tinha avisado para vocês, né, no primeiro vídeo, eu vou estar falando um pouquinho como foi o processo criativo, como foi que veio a ideia de repente a Lidiana escrever o primeiro livro. Meu livro se chama De Volta ao Primeiro Amor, tem um doguinho agora latindo, mas não tem problema não, o cachorro do vizinho, tá gente? E aí eu já estava preparando a minha listinha. Nossa, tem vários livros que eu quero ler, que eu quero dar uma olhada, né? E eu gosto muito de enredos interessantes, que abordem temas que me façam pensar, que me façam refletir. E uma coisa, assim, um parêntese, eu sou evangélica e eu sinto falta de romances, de mais romances cristãos. Às vezes a gente fala muito que a Bíblia é uma carta do amor de Deus para a humanidade. E eu acredito nisso, sim. Eu creio que realmente o fato de Deus ter enviado seu filho para morrer por nós, a Bíblia ela se resume no amor de Deus pelas pessoas, né, pela humanidade, pelo homem em si. E aí, mas na Bíblia fala sobre guerras, na Bíblia fala sobre lutas, na Bíblia fala sobre aflições, dificuldades e superações também. Fala sobre salvação. Mas assim, eu sentia falta desses temas também nos romances, né? Em romance cristão, que eu não li muito, que eu não peguei. Então, se você conhece bons romances cristãos, por favor, coloca aqui, tá? Nos comentários para eu poder ler. Eu agradeço. Então, eu já estava preparando a minha listinha no começo da pandemia, mas eu não conseguia me concentrar. O que estava acontecendo? As notícias, infelizmente, não eram boas, né? Logo no auge da pandemia, todo mundo muito tenso, todo mundo pensando quando é que isso vai acabar, as pessoas querendo sair de casa e não podia, eu me sentia da mesma forma, porque só quem saía era o meu esposo para poder comprar os mantimentos, os alimentos e tudo. E aí, o meu último texto que eu escrevi no Instagram e no Facebook foi 54 dias de confinamento. Naquele dia eu não acordei bem. Realmente as notícias não eram as melhores. E aí, de alguma forma, mesmo você tentando blindar o seu emocional, sua mente contra as notícias ruins, às vezes tem dia que você não acorda bem. E aquele dia para mim foi um dia que eu não acordei bem. Eu senti que eu estava muito triste, uma vontade de chorar. Então eu fui orar, eu fui ler a Bíblia e eu chorei. Chorei muito e aquele dia passou. Quando foi no dia seguinte, eu até coloquei no finalzinho do texto, eu dizia assim, eu me sinto bem quando eu escrevo. Depois, quando eu fui parar para pensar, né, naquele texto, eu disse, é verdade. E eu queria escrever mais coisas. Mas, às vezes, eu ficava muito preocupada com quem ia ler. Às vezes, a pessoa se interessa pela foto, ou então olha assim, sabe, o texto é muito longo, eu não quero ler. Que as pessoas leem aquilo que interessa a elas, né? E aí, quando foi no dia seguinte, eu ouvi assim, uma vozinha dizendo, escreve um livro. Eu estava na cozinha fazendo a comida e eu ri na hora, ri sozinha. Assim, escrever um livro, da onde? Não tem nem perigo. Eu não sei escrever livro. Eu gosto de ler, mas escrever? Não, acredito que não. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei nem para onde é que vai, como é que começa. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu dizendo assim, mas tudo é uma questão de insegurança mesmo. O ser humano, muitas vezes, ele é muito inseguro, né? E aí aquela vozinha ficou na minha cabeça por 3 dias. Eu não conseguia me concentrar para ler nada. Então eu disse, bom, não custa nada tentar, eu não vou compartilhar com ninguém, eu não vou dizer nada para ninguém, vou ficar escrevendo na minha, então não custa nada tentar. Eu tinha uma vaga ideia sobre o que eu queria falar, qual era o assunto, e eu comecei a escrever.
Gente, os primeiros escritas, assim, foram ruins, né? Eu olhava assim, dizia, não, isso aqui não tá bom, não. E aí eu acho que ainda passei, assim, mais ou menos uma semana, isso não vai dar certo. Aí eu ia lá e escrevia, isso aqui não vai funcionar. Aí lá escrevia mais um pouquinho. Até que chegou alguns dias em que eu tava fazendo a comida, e começaram a surgir, a pipocar ideias na minha cabeça. E eu, Vala, calma. Para aí. Aí eu disse assim, mas isso é hora, gente, de chegar a ideias. Eu corri pro celular. Gente, eu escrevi o livro inteiro no celular, certo? E aí eu corria pro celular e começava a digitar, até os dedos ficarem doendo, para poder montar o plano sobre os temas, o que eu queria comentar, o que eu queria falar. Meu esposo até olhava assim para mim e dizia assim, tá conversando com alguém? Eu disse, não, é porque eu tô escrevendo uma história. Ok, uma história, ela já lê muito mesmo, né? Às vezes vagas madrugadas lendo, então, uma história, ok. E aí eu continuei, né? E todos os dias vinham ideias, iam surgindo ideias. E as horas eram as melhores. Na hora que eu estava fazendo a comida, na hora que eu estava lavando a louça, na hora que eu estava lavando a roupa. Era uma maravilha. E aí eu corria e escrevia. Depois, com mais calma, eu sentava e começava a organizar os diálogos, né? Tentando trabalhar os temas, tentando ter os olhos da personagem. Por isso que eu também escrevi o livro na primeira pessoa, porque eu queria sentir como a personagem se sentia. E tinha dias que eu me sentia muito mal. Tinha dias que eu acordava animada. Tinha dias que eu acordava apaixonada. E tinha dias que eu ficava, isso não vai dar certo. Então, gente, é muito assim da pessoa, né? Eu achei interessante porque teve pessoas que disseram, nossa, eu tenho uma biblioteca dentro de mim. Outra pessoa disse, eu tenho um livro. E a gente sempre escuta isso mesmo, né? Se eu fosse contar a minha vida, daria um livro. Então, às vezes, é muito mais a insegurança da pessoa de como organizar isso, certo? E aí eu comecei a pensar e comecei a escrever. Demorou 4 meses, né? Eu tive até o meu irmão disse assim, nossa, 4 meses? Mas é porque, gente, eu tenho 3 filhos pequenos, certo? Tenho 3 meninos, tenho um esposo, aulas online, casa, comida, assim, um batalhão de coisas. Então, realmente, tinha dias que eu passava 2 dias sem conseguir pegar na história. Às vezes passava de uma semana sem conseguir pegar na história, mas dá para escrever em menos tempo, tá, pessoal? E aí, aos poucos, eu fui organizando, porque o processo da escrita, ela é de paciência. E aí, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre os temas que foram abordados, que senão isso aqui vai ficar muito longo. Sobre os temas que são abordados no livro, eu também vou estar colocando alguns trechos e eu gostaria que vocês me enviassem perguntas, né? Que vocês fizessem comentários. Comenta aí, tá certo? Eu vou estar lançando temas e aí eu gostaria de dar interação, porque Lidiana, o livro está pronto? Não. O livro, eu digo que o livro ele está escrito, né? Os temas para serem abordados, eu gostaria assim de um pouco de reforço de vocês, que eu vou estar colocando alguns temas que são abordados no livro e aí a gente ter assim um feedback, a gente conversar sobre os assuntos que são abordados, tá certo? Vou estar colocando nos próximos vídeos os temas, fazendo algumas leituras também, olha que legal. Então, assim, eu quero construir também esse livro junto com vocês, beleza? Então, eu conto com vocês, com o apoio, com a ajuda de vocês para conseguir fazer esse livro da melhor maneira possível, tá certo? Grande abraço e até mais!